nós já fomos apresentados, então vamos lá. A CSVI, a Câmara Setorial de Válvulas Industriais, aqui da ABIMAQ. O Rodrigo já falou, nós somos em 37 câmaras, nós representamos 7.500 empresas no país. Nós temos aqui na associação 1.600 empresas que pagam voluntariamente a associação. Nós geramos, dos associados que pagam, 250 mil empregos diretos, no total mais de 1 milhão. Nós éramos o quinto na década de 80 no mundo de bens e capital, hoje somos 12º. A nossa Câmara foi fundada em janeiro de 73, nós estamos com 60 fabricantes associados, né? E válvulas manuais e automáticas. Eu vou falar um pouco, não especificamente do produto, mas o que a gente precisa para ter uma boa qualidade e tal, em termos de tecnologia. Quando a gente... Em termos de... nós falamos em qualidade, então nós falamos em desempenho, que é igual a um conjunto de resultados. Se você tem um alto desempenho, no conjunto você tem uma alta qualidade. O desempenho técnico do produto, da válvula, o desempenho é técnico, operacional e de manutenção. Eu vou ter alguns tópicos aqui para a gente poder seguir. O desempenho técnico, uma válvula precisa ter um bom rendimento, uma boa velocidade de abertura e fechamento para você não ter perdas, né? E não ter perda de carga. Um desempenho operacional, você tem que ter uma boa vida útil desse equipamento, uma operação ininterrupta. No que se refere à manutenção, você tem que ter facilidade no manuseio desse equipamento. Na hora de você ter uma parada para manutenção, você tem que ter o menor tempo possível para você substituir as peças e o tempo de parada ser pequeno. Você parou, você está perdendo dinheiro, você está perdendo a otimização do seu processo, né? E a periodicidade dessa paralisação. Quando você fala em... aí nós botamos aqui a visão do fabricante e a visão do cliente. Quando você fala em alto desempenho, alta qualidade, por que estamos falando isso? Porque hoje se falou em painéis anteriores, em termos de que os asiáticos estão vindo, que o europeu está vindo, que o mundo está vindo para cá. Porque lá fora tem uma crise, né? Querendo ou não, lá tem uma crise e nós aqui precisamos de isonomia, né, Valdir? Porque sem isonomia, nós estamos pegando todo esse dinheiro do BNDES, que é nosso, do Fundo de Garantia, no caso que não é saneamento, mas da Marinha Mercante e óleo e gás, todo ele dando emprego lá fora, porque os países lá fora são mais espertos que nós, e nós estamos exportando desemprego. Nós já, só de uma Câmara aqui do CESPEP, foram demitidos 5.000 funcionários. Nós temos uma estatística da Casa, que é 100 funcionários por dia de bens e capital. Isso já está acontecendo esse ano. Então, se imagine por dia quanto emprego, e são pessoas de técnicos, engenheiros, de nível de salário alto. Não é da construção civil, não é ajudante, são realmente profissionais que vão montar alguma coisa, ou vão sair do país e não vão voltar mais para o mercado de trabalho. Então, nós estamos desindustrializando e nós estamos perdendo o know-how. É tecnologia isso. Na visão do fabricante, nós temos que, nos detentores de tecnologia, né, que estão no Brasil, hoje aqui, a maioria das empresas de válvulas são empresas alemãs, americanas, italianas, que vieram para o Brasil. Nós não somos contra o estrangeiro, mas desde que ele venha aqui, monte uma fábrica, dê emprego, tire a nota e veja quanto custa emitir uma nota fiscal. No último slide eu vou falar
do custo Brasil, que é mais de 40% quando você emite uma nota. A diferença comparando apenas com os Estados Unidos e a Alemanha. Então, nós temos aqui, essas empresas aqui, nós temos que ter um bom projeto. Com isso, nós temos os melhores programas de computador. Nós temos que exigir, isso como se diz, é um item do nosso mercado, que nós temos que seguir normas, a ABNT, a WWA, a STM. Por quê? Porque o asiático não segue essas normas aqui. Ele só segue a WWA, que é a furação e o espaçamento que ele vai pôr a válvula na linha. Ele não segue um ASTM, ele segue uma GIS, ele segue uma outra norma lá. Então, nós estamos aqui, ele fala que é um ferro nodular, que não é. Quando a válvula chega aqui, a gente manda analisar e não é. É um ferro cinzento comum. Então, eles estão nos enganando. Quer dizer, nos enganando o cliente, não nós. Nós sabemos disso. Quem está comprando, se for o Estado, são empresas públicas, então estão enganando também o povo brasileiro. Então, isso precisa ser barrado urgentemente. Nós temos na casa salvaguarda já para a válvula borboleta, para a gaveta, estamos fazendo para a válvula esfera, e para que se pare a importação. Nós criamos um critério junto com a Receita Federal, que além de estar fornecendo material fora da norma, ele está sonegando a Receita. Está acontecendo dois crimes. Está havendo uma sonegação fiscal, porque está fornecendo... E fora que a nota vem com valor abaixo, se lá custa 100, ele põe 1 na nota. É dois agravantes. Isso nós temos aqui um sistema que chama Farol, junto com a Receita Federal, e as empresas certamente vão ser notificadas, já estão sendo notificadas, e muitas empreiteiras estão já sendo apertadas, e não vai pagar só aquela nota, é 5 anos para trás. Quer dizer, isso aí, não sei o que vai acontecer, talvez feche tudo, né? Pare. Se tiver realmente uma política pública firme. E nós precisamos ter o quê? Competitividade. Para ter competitividade precisa ter tecnologia, aí custo de fabricação, materiais usados dentro da norma, tá? Para conseguir um preço de venda, que é o que o cliente, o EPCista, procura, né? Nós falamos aqui em justiça técnica, para a gente usar, em termos de... que as normas sejam atendidas. Hoje tinha representante aqui do Inmetro e tal, mas a atuação é muito pequena, para não falar nada. A presidente cortou toda a verba do Inmetro, eu não sei como ele conseguiu vir aqui no evento, porque nós estamos fazendo uma norma NBR 15827, regulamentada para válvulas. O Inmetro nos abandonou, ele não tem dinheiro para pagar a passagem. Aí nós homologamos a norma, homologamos 4 OCPs, o Inmetro homologou, e estamos fazendo com o RAC uma especificação técnica, porque ela é voltada para a Petrobras. Então a Petrobras vai fazer uma especificação técnica para a gente seguir, porque o Inmetro não tem gente, não tem recurso para fazer. Então eu queria até que, na hora eu não quis entrar no assunto, que eu cheguei aqui, ele estava falando, onde está, que ele vai fazer, vai ajudar, não sei como, não tem recurso, os recursos foram todos desviados. Então nós estávamos aqui em justiça tributária, impostos, taxas, pagamento antecipado. Hoje nós entregamos um material para a Sabesp, eu recolho o tributo municipal, estadual, federal, PIS, COFINS, para depois receber de uma empreiteira, se eu receber ainda, né? Então eu pago para o sócio mais de 30% antes e depois que eu vou receber. Então isso tem que mudar, tem que ser um caixa neutro, fluxo de caixa neutro, alguma coisa tem que ser feita. As empresas hoje não têm mais condições de ter esse pagamento aqui antecipado. Justiça econômica não depende da gente, depende de políticas públicas, depende de políticas do governo. E o maior vilão nosso aqui é o câmbio hoje, que ele é manipulado. Então, nós temos um problema sério com o câmbio. Justiça financeira é o custo do capital de giro. Aí nós temos aqui a atitude do cliente.
na visão nossa, né? Nós temos que ter uma especificação técnica detalhada, análise rigorosa do projeto, os ensaios e testes devem ser rigorosos, tanto para o nacional como para o importado. Quer dizer, o nacional, ele vem na fábrica, faz auditoria, testa, retesta, tal. Se não funcionar, me liga, eu tenho que 24 horas estar lá cobrindo, a estação tem que funcionar. Se for do importado, você já pagou, já deu uma carta de crédito irrevogável, o material chegou aqui, se está bom, se está ruim, você vai ter que ficar com ele. Entendeu? Então vai usar, não vai usar e o dinheiro já foi. A exigência de supervisão e montagem hoje se exige da gente, e colocação de operação, né? Nós, fabricantes, temos que dar toda essa condição para o cliente. Uma exigência de estrutura local própria, de assistência técnica, suporte, garantia da vida útil. Quer dizer, precisa ter um pós-venda aqui. Senão, eu vou com o Valdir e o Rodrigo, nós vamos montar um escritório, alugar uma salinha, e nós vamos ficar ricos. Porque é só pegar um pedido, a empresa tem um departamento de importação, a partir do momento que deu entrada na DI, nós recebemos a comissão. O dinheiro já vai automaticamente do Banco do Brasil para nós, a nossa parte de comissão. Aí nós temos aqui a visão do cliente final, ou da empresa de engenharia, né? O que eles querem: facilidade de montagem e desmontagem, operação sem interrupção, manutenção mínima, né? Inexistente. Ele quer que o produto seja bom, que dê garantia de 24 meses, atendimento às especificações técnicas e um alto desempenho. Então, tudo isso é o ideal, é o que a gente espera, né? Mas você sabe que nem tudo depende da gente. E esse último quadro aqui, que eu estava falando, que é um quadro de estudo da ABIMAQ. Nós temos aqui um departamento de estatística muito bom. Eu falo que a gente não perde para nenhum do Brasil. Então, é um grupo de política industrial de impacto do custo do Brasil. Então, aqui nós temos um impacto de... Está meio difícil de ler. Na parte da cadeia produtiva e recuperação dos impostos, 2,96. Nós temos encargos sociais do trabalho, 3,99. Nós temos aqui parte de logística, 1,90, comparando com os Estados Unidos. Impacto dos juros, 9,41 no capital de giro, você vê que é muito alto. Nós temos aqui outros índices. E o custo de insumos básicos, tal, comparado com a Alemanha, é 24%. Então a gente chega a 43,85%. Isso com a Alemanha e Estados Unidos. Se for com a China ou a Ásia, nós chegamos a 100%. Então é muito difícil nós sermos competitivos. Eu falei para os senhores, eu trabalho numa empresa alemã que está com 1.100 funcionários aqui. É muito simples, que representa para eles no mundo nem 8% do faturamento. A KSB fatura 4 bilhões, aqui não fatura 8%. É fácil fechar aqui e abrir no outro país e manda o 1.100 embora. Eu acho que esse é o rumo que o governo quer, que a política econômica que está aí. Se não houver mudança drástica, tanto nesse segmento da parte fiscal, como reforma política, como na área, como o Valdir falou, na área de vocês, que é de água, de saneamento, um incentivo, as indústrias daqui a pouco vão fechar e elas vão embora. E nós não vamos ter o que fazer, infelizmente. Eu não sei se a gente falar isso para os filhos da gente, ou para alguns aqui que têm netos, é desanimador. A ABIMAQ hoje, há uns 10 anos atrás, válvulas, tinha problema com a China. Nós já superamos uma parte, matamos alguns chineses, agora estão vindo outros, tá? E agora pegou a cadeia toda aqui de máquinas. Então o pessoal de equipamento, vaso, torre, estão sofrendo na carne isso. E a sorte é que esse poço não tem água, porque nós estamos lá embaixo. É o que está sobrevivendo a gente. Muito obrigado pela atenção. A gente vai deixar aí, disponibilizado depois essa apresentação para vocês, e a casa está à disposição.